Você já se imaginou começando a estudar do absoluto zero para uma prova enorme, como um concurso público ou o Enem? Ou então tentando aprender algo completamente novo, uma habilidade, um tema, um conteúdo que sempre te despertou curiosidade, mas que parece grande demais para dar o primeiro passo? Só de pensar nisso, muita gente já sente aquela vontade de nem começar. A sensação de que é coisa demais, informação demais, tempo de menos. Dá até vontade de adiar, deixar para depois, ou simplesmente desistir antes mesmo de tentar. Mas a verdade é que aprender do zero não precisa ser uma experiência assustadora. Pelo contrário, a ciência do aprendizado mostra que existem estratégias simples, práticas e acessíveis que tornam esse processo muito mais leve, eficiente e até prazeroso. E o mais importante, essas estratégias ajudam você a não abandonar o caminho no meio. Neste vídeo, eu vou compartilhar 8 dicas fundamentais, baseadas em estudos científicos e explicadas por pesquisadores especializados em aprendizado, para ajudar você a aprender qualquer coisa do zero e se manter engajado até o fim. A primeira dica já começa atacando um dos maiores problemas de quem está começando: a sensação de sobrecarga. Quando você olha para tudo o que precisa aprender, o cérebro entra em modo de alerta. Ele entende aquilo como uma ameaça. É como se dissesse: isso é grande demais, não vou dar conta, não adianta nem começar. Esse tipo de pensamento é um dos principais responsáveis pela procrastinação. Por isso, pesquisadores recomendam algo aparentemente simples: criar metas pequenas e realistas de aprendizado. Em vez de tentar abraçar todo o conteúdo de uma vez, a ideia é dividir o processo em partes mínimas. É literalmente dividir para conquistar. Quando o objetivo fica pequeno, ele deixa de ser assustador. E aqui vem um detalhe: você não precisa começar estudando por horas. Não precisa virar noites, nem passar o dia inteiro mergulhado em livros ou vídeos. Em vez de pensar em tudo o que falta aprender, pense apenas em quanto tempo você vai dedicar hoje. Pode ser meia hora, 40 minutos, 1 hora, só isso. O seu compromisso diário não é dominar o assunto inteiro, é apenas cumprir aquele pequeno período de estudo. Isso reduz drasticamente a pressão emocional e aumenta muito as chances de constância. Mas mesmo com metas pequenas, é normal sentir que existe muito conteúdo pela frente. E aí surge outra pergunta: como estudar de forma inteligente, sem acumular dúvidas e sem criar aquela sensação de que você entendeu algo, quando na verdade não entendeu? Para isso, pesquisadores em educação recomendam uma técnica clássica, criada justamente para revelar as lacunas do seu conhecimento. Essa técnica funciona em 4 etapas simples. Na primeira, você escreve tudo o que já sabe sobre o tema que quer aprender. Não importa se parece pouco ou confuso. O objetivo é colocar no papel aquilo que já está na sua cabeça, usando suas próprias palavras, da forma mais simples possível. Quanto mais simples, melhor. Na segunda etapa, você tenta explicar esse conteúdo como se estivesse falando com alguém que não sabe absolutamente nada sobre o assunto. Pode ser uma criança imaginária ou uma pessoa real. Muitos pesquisadores defendem que explicar para alguém de verdade é ainda mais eficaz, porque essa pessoa pode fazer perguntas e apontar incoerências que você não percebe sozinho. Quando você explica algo em voz alta, ativa áreas do cérebro responsáveis pela formação de memórias. Ou seja, explicar não é apenas repetir, é consolidar aprendizado. A terceira etapa é identificar as falhas. Aqueles pontos em que você travou, se confundiu ou não conseguiu explicar. Esse é um dos momentos mais importantes do processo, porque é exatamente aí que o aprendizado acontece. Essas dificuldades mostram onde você precisa estudar mais. Nesse ponto, vale buscar fontes confiáveis: livros, vídeos educativos, podcasts, materiais didáticos. O foco não é estudar tudo de novo, mas preencher aquelas lacunas específicas. Na quarta e última etapa, você volta às suas anotações iniciais, adiciona o que aprendeu e tenta explicar tudo novamente, de forma simples. Você repete esse ciclo até perceber que consegue explicar o conteúdo com clareza e segurança. Quando isso acontece, você realmente aprendeu, e não apenas decorou. Falando em anotações, esse é outro ponto importante. Fazer anotações ajuda muito no processo de aprendizado, principalmente quando elas são feitas à mão. Estudos comparando estudantes que anotam no papel com aqueles que digitam mostram que quem escreve à mão costuma ter melhor desempenho. Isso acontece porque escrever força o cérebro a sintetizar, organizar e selecionar as informações mais importantes, em vez de apenas transcrever tudo automaticamente. Para muitas pessoas, anotar também ajuda a manter o foco. A mente tende a divagar com facilidade,
pulando de pensamento em pensamento. Mas quando você escreve, é obrigado a prestar atenção. Isso cria um envolvimento maior com o conteúdo e ajuda a consolidar conceitos mais difíceis. E se você sente que hoje é quase impossível se concentrar com notificações, redes sociais e vídeos curtos disputando sua atenção o tempo todo, saiba de uma coisa importante. Foco não é um talento com o qual algumas pessoas nascem e outras não. Foco é uma habilidade que pode ser treinada. Pesquisadores defendem uma técnica bastante conhecida de foco e recompensa, que intercala períodos curtos de concentração intensa com pausas estratégicas. Essa técnica funciona assim: você elimina todas as distrações e estuda por 25 minutos. Durante esse tempo, o objetivo é manter a atenção no que está fazendo. Se a mente começar a viajar, você gentilmente a traz de volta. Quando os 25 minutos terminam, você faz uma pausa curta, de 2 a 5 minutos. Mas atenção, essa pausa não é para pegar o celular. O ideal é fazer algo simples, como beber água, preparar um chá ou caminhar um pouco. Durante essa pausa, tente lembrar mentalmente do que acabou de estudar. Quando você pega o celular nesse momento, o cérebro muda completamente o foco e entende que aquilo que você acabou de aprender não era tão relevante. Ao contrário, quando você revisita mentalmente o conteúdo e depois deixa a mente descansar, você sinaliza para o cérebro que aquela informação é importante e deve ser armazenada. E isso nos leva a outro ponto. O cérebro precisa de descanso para aprender de verdade. Mesmo que você esteja com pouco tempo para se preparar para uma prova importante, sobrecarregar a mente não funciona. A ciência mostra que o aprendizado se consolida nos momentos de pausa, não apenas durante o estudo ativo. Pesquisadores explicam que não existe um número mágico de horas ideais de estudo. O mais importante é o que cabe na sua rotina, sem ultrapassar limites saudáveis. De forma geral, estudar mais de 8 horas por dia não traz benefícios adicionais. Estudos com estudantes de cursos muito exigentes mostram que aqueles que ultrapassam esse limite não apresentam desempenho melhor do que os demais. Dormir bem também é uma parte crucial do processo de aprendizado. Durante o sono, o cérebro revisita repetidamente as conexões criadas durante o dia, fortalecendo aquilo que foi aprendido. É como se acontecesse um reaprendizado noturno. Dá até para usar isso a seu favor. Poucos minutos antes de dormir, pense nos conceitos que você achou mais difíceis ou mais importantes naquele dia. Esse simples hábito ajuda o cérebro a reforçar essas conexões enquanto você dorme. E a inteligência artificial, como pode ajudar nos estudos? Aqui vai um alerta. Não adianta pedir respostas prontas e mastigadas. Se a tecnologia fizer todo o trabalho por você, o aprendizado não acontece. As conexões cerebrais simplesmente não se formam. Mas isso não significa que a inteligência artificial não seja útil. Pelo contrário, pesquisadores apontam usos muito interessantes. Um deles é pedir explicações por meio de metáforas. Quando você estiver diante de um conceito difícil, peça para que ele seja explicado usando comparações com algo que você já conhece. Se você gosta de esportes, por exemplo, uma metáfora ligada a isso pode ajudar. Peça várias metáforas diferentes. Isso ajuda a trazer o conteúdo para um território mais familiar e confortável, gerando até uma pequena sensação de alívio e motivação. Outro uso interessante da inteligência artificial é para estimular a curiosidade. Em dias de desânimo, você pode pedir sugestões de formas de tornar aquele conteúdo mais interessante ou curioso. A curiosidade é uma aliada poderosa do aprendizado, porque quando ela é satisfeita, as conexões cerebrais tendem a ser mais fortes. Deu para perceber que recompensar o cérebro é uma estratégia importante, especialmente quando você está lidando com conteúdos difíceis. Em períodos mais intensos de estudo, é interessante planejar recompensas que você realmente goste. Pode ser assistir a um episódio de uma série, ver um filme ou fazer algo prazeroso, depois de cumprir uma boa sessão de estudos. Isso ajuda a manter a motivação ao longo do tempo. Claro que existem momentos em que o estudo exige esforço contínuo e disciplina. Mas mesmo nesses momentos, ter algo para esperar no final faz toda a diferença. O aprendizado não precisa ser um processo de sofrimento constante. Ele pode ser difícil, sim, mas também pode ser equilibrado e sustentável. Por hoje, é isso. Se você quiser se aprofundar ainda mais em estratégias para estudar de forma eficiente, vale conferir outros conteúdos sobre ciência do aprendizado. E conta aqui nos comentários se alguma dessas dicas foi útil para você, ou que outros temas de estudo você gostaria de ver por aqui. Obrigado por acompanhar até o final, e até a próxima.